Alô, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Mais uma vez retomo essa tribuna política, mas não partidária, para falar de coisas que interessam ao país, ao Brasil, e aqui ao Distrito Federal. Como vem falando em dezenas de mídias que já gravei e postei aqui no YouTube. Meus amigos, essa fala de hoje ela vem a propósito da situação precária que está o Brasil, o povo brasileiro, na faixa aí de 14 milhões de desempregados. Vejam bem como está as pessoas que não têm acesso ao salário, aos meios de produzir, aos meios de produção. Eu não acredito em recuperação nenhuma econômica se a recuperação do emprego, se a geração de empregos não estiver à frente. Se a economia não se aquecer de fato. É bem verdade que esse governo tentou reformas, vem tentando de tudo, mas a oposição a ele é muito grande. É uma cisma. É uma cisma. E essa cisma contra o governo, o atual governo, ela atinge o povo brasileiro como um todo, porque o governo vinha, certa época atrás, antes daquelas denúncias, antes daquelas armações contra o presidente, o país vinha com jeito de que poderia aprovar até a reforma da Previdência, que é algo extremamente necessário para o Brasil, para a vida dos brasileiros. Tem que ser feita alguma coisa, porque o déficit que está acontecendo a cada dia, a cada mês, a cada ano, é insustentável. Se continuar dessa forma, em pouco tempo, não temos como mais honrar a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e dos próprios funcionários. O Brasil vai à bancarrota mesmo, de verdade. Então, minha gente, a propósito disso, dessa preocupação, que eu sei que não é só minha, nós temos que ter um projeto de Brasil. A sociedade brasileira tem que ter um projeto de Brasil. Não temos que ficar esperando para o governo, não. O Brasil tem um setor empresarial muito forte e rico. Pode tomar as rédeas e sair desse meio alguém que se possa confiar. Alguém com capacidade de gestão para resolver essa questão de emprego no Brasil. Porque isso é triste. Isso é triste. Não tem crise que se acabe, que se define sem geração de emprego. Geração de emprego. Minha gente, o pai de família que não ganha o salário não leva o pão para casa. Isso é um desastre. É um desastre. É uma insegurança pessoal muito grande. Então é necessário que façamos um esforço muito grande. A sociedade brasileira, desde aquele que não tem nada mesmo, até o que tem tudo. Um projeto para resgatar o Brasil. Um projeto do povo brasileiro. Não podemos ficar esperando para o governo, minha gente. Há de sair alguém do meio da sociedade com liderança suficiente para tirar o Brasil desse infame fundo de poço que foi lançado. Essa é a realidade que nós temos que encarar. Porque do jeito que as coisas estão indo, esperando o Congresso Nacional, aquela turma de parlamentar lá pedindo cargo para votar
matérias de interesse para o Brasil. Ora, se eles já foram eleitos para votar matérias de interesse, mas não, eles só votam com o governo se sair o carguinho lá para o meu filho, para o meu apadrinhado, para o meu apaniguado, para o meu lacaio. Se não sair, eu não voto. Agora, que parlamento é esse? Que parlamento é esse? Que é mantido a peso de ouro pela nação e vive de fazer chantagem ao poder executivo para votar matérias de interesse do povo brasileiro. Eu acho que esses miseráveis teriam que olhar no espelho e ver que eles não são nada. Eles estão lá para representar, mas não representam. Pedir o voto para ser mandatário do desejo, da vontade, do mandante, do eleitor, do povo brasileiro, mas não fazem isso. Só fazem o que compete a si mesmo. O desejo geral do povo, a vontade geral do povo, a necessidade geral do povo, eles não olham, mas não olham mesmo, minha gente. Eu conheço o Congresso Nacional de conviver ali por 35 anos, mas lá eles não ligam para um projeto de Brasil. O cara lá só te pergunta, cadê a minha emenda, cadê o meu extra orçamentário? Ainda não saiu, ainda estou virgem lá no seu ministério, Gregório. Não saiu nada para mim. Ele fala, não saiu nada para mim. Isso aí eu ouvi muito, que eu fui representante de muitos ministérios do Congresso Nacional. Por muitos anos. Conheço ali por dentro e por fora. Então é por isso que eu estou aqui diante de vocês, pedindo, pelo amor de Deus, vamos fazer um projeto para o Brasil. Um projeto político, independentemente de partido, independentemente do governo, independentemente do Congresso Nacional. Que de nacional aquele Congresso não tem nada. É Congresso particular. Particular porque só olham para a conta corrente deles e para o futuro político deles. Agora mesmo só estão olhando para as eleições. Mais da metade, escreva aí, anote, mais da metade deles não irão retornar reeleitos. Não irão, o povo já rejeita de cara. Mas estão insistindo, abandonando tudo aqui em Brasília, os projetos que tem que votar, cancelaram, arquivaram a reforma da Previdência. A intervenção no Rio de Janeiro foi só o mote, porque não iam mesmo aprovar nada. Agora, meu povo, eu digo uma coisa aqui para todos, minha gente. Estamos todos no mesmo barco. Se o governo falir, fale todos. E nós temos uma guerra civil no Brasil, em andamento aí de norte a sul, de leste a oeste, do centro para o litoral e do litoral para o centro. Veja o que acontece em todo o Brasil, as chacinas, a matança. Tudo isso tem um fundo, tem um fundamento, que é efetivamente o desgoverno. Veja bem o que acontece, a coisa tão grave no Rio de Janeiro, que o Exército, a Marinha Aeronáutica, Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, estão lá, mas não, Polícia Civil e Polícia Militar estão lá fazendo o que pode, mas não estão dando conta, porque o crime avançou muito, está muito organizado e representado em cada esquina daquelas favelas do Rio de Janeiro. E agora já avança para a Zona Sul, já está tomando conta de tudo. Já avançou, porque se instalou no Palácio. Se instalou no Palácio, veja bem onde é que está o ex-governador, que foi o protagonista de toda a desgraça do Rio de Janeiro. Já foi condenado a mais de 100 anos. Meus amigos, então a minha fala hoje aqui é voltada para apelar àqueles que têm algum tipo de poder para que se reúnam, fora de governo e fora de Congresso Nacional, se reúnam para tentar resolver o problema do Brasil. Somos todos brasileiros. Vamos dispensar essa gente que não liga
não liga para o povo brasileiro, para os que estão passando fome, necessidade e desespero. Sem necessidade, porque o Brasil é um país rico, é a 8ª economia do mundo. É a 8ª economia do mundo. Minha gente, isso não é pouco, não. Temos que crescer, temos que gerar emprego. Empregos. Porque um país como o Brasil não pode sobreviver dessa forma. O povo não pode ficar mendigando como está. Porque sem o emprego, sem o salário, não tem como suprir a sua família, as suas necessidades. Minha gente, é necessário que haja, que surja um movimento acima dos partidos políticos, acima de tudo isso que representa a nossa desgraça, tudo isso que representa o roubo nos cofres públicos brasileiros. Vejam bem, tinha empresa que tinha lá dentro um departamento somente para corromper o governo. Isso quer dizer que o Brasil está vindo refém desses mercenários há muito tempo. Eles corromperam, não foi só o governo passado, não. Eles corromperam o passado, o atrasado e o retrasado. Tudo nesse país era levado dessa forma. Então nós não podemos ficar dependentes dessa gente, do interesse deles, porque o interesse deles é só deles, não é o interesse da nação, não. O povo brasileiro para essa gente é lixo. É lixo. Então vamos fazer, minha gente, um programa de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento no Brasil, sério, que nasça mesmo de dentro da sociedade brasileira. Porque partido político hoje é profissão, minha gente. Eles estão lá garroteando, pegando o dinheiro do fundo partidário para si. Os partidos políticos estão cheios de irmão, de filho, de sogro, de sogra, apaniguado de todo jeito. Não tem um partido político que zele pela coisa pública no Brasil, pelo menos pela política decência, não tem. Veja bem os escândalos aí. Vejam aí como é que está. As denúncias, as prisões. Isso tudo nos deixa envergonhados. Pessoas que a gente pensava que fosse no mínimo ali, quase, não digo sério, mas quase sério, quase honesto. Mas não, pelo contrário, eram verdadeiras matilhas de lobos tomando conta das ovelhas. Essa é a realidade. E agora ainda, para piorar tudo, os lobos, como eu já disse numa mídia anterior, entraram nas denominações religiosas e hoje tem muito pastor travestido de político ou político travestido de pastor, enganando massas de pessoas, pedindo voto, para fazer o quê? Veja bem o que aconteceu na Operação Sanguessuga, com a bancada dita evangélica. Não teve um que sobrou aqui no Congresso Nacional. Todos envolvidos com a prática das coisas mais perversas para o povo. Aqui em Brasília, na Câmara Distrital, com a Operação Caixa de Pandora, caiu o castelo, minha gente, está aí. Nós tivemos deputado distrital aqui que mandou matar até jovem adolescente com ciúme da mulher. Se dizendo crente fervoroso. Olha, minha gente, eu sou evangélico, mas não acredito nesses que se acham escolhidos dessa forma, porque não são. Não são. Então, nós temos a perversão em toda a sociedade. Em toda ela há efetivamente
vezes de todas as formas. Isso é que acontece. Foi tudo subvertido. Tudo subvertido. Um erro após o outro. Passo após passo em direção ao abismo e chegamos. Minha gente, porque 14 milhões de desempregados, isso é um abismo para qualquer sociedade, até para os Estados Unidos da América, que é o país mais rico do mundo. Eles não vão chegar lá a 14 milhões, mas se chegar seria uma crise insustentável. Agora nós aqui, estamos aqui, um país rico de gente pobre. De gente pobre, um país rico de gente pobre. Então nós temos que dar um jeito nisso. E para organizar essa bagunça que é o Brasil hoje, tem que surgir de dentro da sociedade brasileira, da mais pobre à mais rica, um projeto de salvação nacional. Não é como um salvadorzinho nacional, não. É um projeto arraigado de verdades para chegarmos uma solução para o fim do desemprego no Brasil. Porque na hora que disser, olha, o desemprego está aí por volta de 4 a 5%, que eu acho que ainda é muito, mas essa é uma média que dizem mais aceitável, o Brasil deu passadas muito largas quando resolver esse problema. Isso se resolver porque a política, o agente político, o agente público, até o agente empresário, tem que passar pelo crivo da credibilidade, mesmo aqueles que não têm voto, tem que ter credibilidade do povo, tem que haver uma crença para todos trabalharem, imbuídos de fazer o melhor, para o geral, para o comum, para o coletivo. Meus amigos, então, essa minha fala hoje aqui é um apelo que eu faço. Eu sei que tem muita gente de coração nobre, de coração bom aí pelo Brasil afora, então é hora de fazermos um projeto viável para o Brasil, independentemente de governo. Independentemente de governo, vamos, minha gente, em frente. Alguém que possa estar ouvindo essas modestas palavras, mas até desesperada, porque eu sou muito sensível com esses problemas sociais. Isso é coisa que me maltrata muito o coração. Ver o noticiário de 14 milhões de pessoas desempregadas. Minha gente, se fosse 1 milhão já era um desespero, mas 14 milhões de desempregados. Brasília, minha gente, o Distrito Federal tem 350 mil desempregados e nós não temos aqui um projeto para geração de emprego. Aqui o governo está levando na barriga e empurrando o problema para frente. E a criminalidade e todos os vezes sociais acontecem aqui. Aí o porta-voz do governo vem e diz, não, as estatísticas estão dizendo que está diminuindo, mas é mentira. Cara dura, mentira, porque não está. Brasília está matando mulheres aí de todo jeito. Agora mesmo, nesse primeiro semestre, já foram 2, um policial que matou a noiva por ciúme e outro descarado que matou a esposa esfaqueando depois que uma juíza desavisada soltou o assassino que tinha ameaçado a própria mulher. Minha gente, vamos em frente, minha gente. Que surja nesse país um projeto independentemente de governo, que surja brasileiros com a vontade de resolver o problema, não com a vontade de roubar. Não com a vontade de roubar. Minha gente, é hora de tomarmos as rédeas do país. É hora. Eu sei que eu não represento nada ou quase nada. Estou aqui com essa mídia política pouquíssima visitada. Mas aqui só eu e essa câmera, não tem maiores tecnologias, não tem gastos, não tem virulência nenhuma aí para aparentar o que não quer dizer, o que não quer ser. Aqui nós estamos falando sinceramente, com todo
a alma e com todo o coração. Então vamos, o povo brasileiro, que surja pessoas imbuído dessa vontade de resolver mesmo. Não é aparecer aí um salvador, não, um mercenário que diga que quer resolver o problema do país, mas quer resolver o problema dele mesmo. Minha gente, me perdoe a empolgação, a indignação, mas é porque não é para menos. Eu não estou vendo. Não estou vendo nada ser feito efetivo para resolver os problemas que nós temos. O presidente da República tem muito boa vontade, mas ele está cercado, está ilhado, está insulado. Não deixam ele fazer nada. Existe uma perseguição violenta contra ele e contra o governo dele. Violenta. Então, esse presidente da República chegou com muita vontade de fazer reformas, iniciou, tentou, mas barraram de todas as formas. Fizeram tudo para que o homem não fizesse nada. Mas ele assim mesmo ainda fez, ainda recuperou um pouco, está aí. Deixará um legado positivo. Mas o Congresso Nacional é muito culpado disso, porque está deixando ele praticamente sozinho, olhando lá para uma eleição, e muitos mentindo aí, dizendo que a reforma da Previdência não é necessária, e é. Tomara que não cheguemos ao ponto que chegou, por exemplo, a Grécia, de não poder pagar folha de pagamento de funcionário, folha de pagamento de aposentados, ter que efetivamente cancelar aposentadorias, dar um jeito lá de qualquer jeito, sacrificando o seu povo. Porque quando queriam fazer uma reforma, se insurgiu, como muitos vagabundos aí estão se insurgindo, por interesse pessoal. Somente por interesse pessoal. Eu chamo essa gente de vagabundo mesmo que são. Essa é a minha opinião. São vagabundos que não querem resolver o problema coletivo do Brasil. Não querem um projeto de Brasil. Por isso eu clamo aqui, minha gente, por um projeto para o Brasil, para o povo brasileiro, para o coletivo do povo brasileiro. Uma nação só é feliz se os seus cidadãos forem felizes, tiverem esperança, tiverem projetos, tiverem objetivo, tiver foco para chegar, para resolver. Meus amigos, forte nessas intenções, eu apelo que façamos efetivamente um projeto para o Brasil, que surja da sociedade brasileira, que surja independentemente de partido político, do Congresso Nacional e de governo mesmo, que surja da sociedade algo que venha acudir o povo, porque esses viciados que estão aí em governar mal, em tirar proveito, não vão chegar a lugar nenhum. Do jeito que nós estamos, a crise brasileira ela vai para mais de 3 ou 4 décadas e ainda não resolve. Vamos ficar nessa pendenga. Então tem que haver um esforço nacional, um esforço coletivo forte para sairmos desse problema que fomos lançados. Minha gente, desculpe a empolgação. Muito obrigado.